Bom dia. Ok, irmãos, vamos orar. Já temos aí a notícia de que os irmãos estão ouvindo bem, e isso é bom. Pelo menos essa parte aí parece que está bem encaminhada. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos desde já pelo dia que vamos viver, debaixo da tua graça, debaixo da tua sabedoria e orientação. Nós queremos te honrar nesse dia com os nossos atos, queremos pensar coisas que te agradem. Enfim, Senhor, queremos te agradar nesse dia. Nós rogamos agora, Senhor, pelo teu Santo Espírito, para que ele venha nos ensinar, ministrar aos nossos corações, falar, ó Deus, daquilo que nós precisamos ouvir. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Eu oro também, ó Deus, pela vida da igreja como um todo. Queria me lembrar das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão se sentindo mal de alguma forma, que estão com problemas financeiros, que nós, ó Deus, como igreja, possamos estar alertas a tudo isso, poder ajudar esses irmãos, ó Deus, e te rogamos, ó Deus, a tua graça para que isso seja feito. Abençoa os nossos pastores, abençoa-os, ó Deus, nesse tempo difícil, ó Deus, nesse tempo de incertezas que nós estamos vivendo. Obrigado, ó Pai, pela vida deles, porque eles têm nos ajudado, eles têm cuidado de nós, dirigido, ó Deus, para o Senhor as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por tudo. Te agradecemos por esse tempo que vamos ter aqui, em nome de Cristo. Amém. Ok, vamos lá. Então, irmãos, no último agrupe, nós, quando estávamos conversando sobre as perguntas que o irmão Gustavo preparou para nós acerca do sermão de domingo passado, ouvimos várias vezes a palavra oportunidade surgir. Ontem também, quando o pastor Sacha falou para nós, aquela palavra sobre o retorno das atividades da igreja, ele também falou acerca de oportunidades, né? Devemos aproveitar as oportunidades. Então, nesse tempo de incerteza, né, esse tempo de incerteza também é tempo de oportunidades. Por exemplo, a pandemia, ela mexeu com a economia, mexeu com os nossos hábitos, o modo de viver das pessoas. Enquanto as portas se fechavam para alguns, né, elas se abrem também para outros. Isso já tem sido falado aqui nos devocionais, diariamente a gente tem ouvido palavras como essa, né? Mas como é que nós podemos ser mais eficientes e usar as oportunidades de Deus naquilo que diz respeito à sua palavra, naquilo que diz respeito ao evangelismo, naquilo que diz respeito também, né, ao fazer discípulos? Então esse é o assunto que eu gostaria de falar com os irmãos hoje, né? Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que é bastante conhecido. É um texto que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 4. Então, 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Seria muito interessante que o irmão tivesse com a sua Bíblia aí perto. Eu até vou esperar um pouquinho mais para que os irmãos abram as suas Bíblias, para que os irmãos localizem o texto e possam acompanhar o texto junto comigo. Enquanto isso, eu vou falando aqui também com a Flávia, com a Andréia, com o Felipe também. Bom te ver aqui, Felipe. Então, o texto diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora,
A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, esse texto é curioso porque, em se tratando de uma carta, é de se esperar que o autor da carta ele enderece essa carta para alguém, ele faça uma saudação, né? Mas não é isso que a gente vê aqui. Na realidade, João pula direto para aquilo que ele quer falar, né? Então, o primeiro versículo é um versículo muito, como dizer, contundente, porque João vai falar o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que João está querendo dizer logo assim de princípio? O que João não pôde esperar para poder falar para aqueles irmãos a quem ele estava endereçando essa carta? Nós observamos logo no início, né, que o que ele está falando é acerca do próprio Jesus. O que era desde o princípio, ele está chamando a atenção agora do princípio e ele dá um pulo lá no seu próprio evangelho, quando ele também fala que no princípio era o verbo, né? E também ele dá um pulo um pouco maior até o livro do Gênesis, no capítulo 1, logo no início, quando Moisés falou no princípio. Então, o que ele está falando aqui é acerca da eternidade de Jesus. Jesus estava na eternidade passada, antes mesmo que as coisas fossem criadas, né? Agora, ele dá então essa visão, né? Mas ele parece fazer isso com um espírito de querer realmente colocar Cristo no ponto principal. Ele é o ponto principal daquilo que ele quer falar. Logo em seguida ele fala o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então a gente consegue perceber aqui nos verbos todos, os verbos têm um tratamento na primeira pessoa do plural. Nós temos ouvido, nós temos visto, nós contemplamos, nós apalpamos. De quem que João está querendo falar? Ele não vai dizer. Mas a gente pode começar a entender, à medida que ele passa de dizer que temos ouvido, ele começa a falar que temos visto, né? E, de certa forma, isso daí restringe um pouco esse nós. Ele não está falando realmente de nós que estamos aqui, mas ele está falando dele e de mais alguém. Da mesma maneira, então, quando ele fala o que contemplamos. Quando ele fala o que contemplamos, e a melhor tradução aqui talvez fosse o que discernimos, né? Não é contemplar no sentido de só estar vendo, é no sentido de estar vendo e estar entendendo aquilo que está sendo visto. Parece que ele restringe mais ainda, e finalmente, quando ele fala que apalparam, aí ele restringe de vez. Não podemos ser nós que estamos incluídos aqui no nós que João fala, mas esses que apalparam foram aqueles que viveram com ele. E se a gente perceber bem, né, esses termos aqui, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, eles vêm de um ponto mais geral para um ponto mais restrito, e parece até que João está voltando ao seu próprio evangelho e está mostrando como foi a chegada deles e o conhecimento deles por Cristo, ou o conhecimento deles de Cristo. Primeiro eles ouviram de João Batista, depois eles foram conferir, foram ver e viram Cristo com os próprios olhos deles. Depois eles tiveram tempo para discernir acerca das coisas que Cristo falava, porque eles já estavam ouvindo. E finalmente, então, as mãos deles apalparam. Certamente esse nós a que eles se referem envolve o grupo apostólico, o grupo daqueles 12 que conviveram com Jesus estreitamente. Agora, o texto a gente pode pensar um pouco mais, estender um pouco mais. O que eles ouviram? Esse ouviram aqui, ele vai mais além, né? Eles ouviram de Cristo tantas coisas. Eles ouviram de Cristo, por exemplo,
as últimas palavras de Cristo na ceia. Eles ouviram os ensinamentos de Cristo, o Sermão do Monte. E o que a gente pode pensar daquilo que eles têm visto? O que eles viram? Irmãos, eles viram tantas coisas que Jesus fez. João mesmo, no seu evangelho, ele diz que eles viram tantas coisas que eles não podiam enumerar as coisas que eles tinham visto Cristo fazer. O que eles discerniram? O que eles contemplaram? Eles contemplaram, pensaram, meditaram, assim como nós estamos meditando hoje. Eles meditaram nas coisas que Cristo falou, para entender exatamente o que Cristo estava dizendo. O que eles apalparam? Nós sabemos que o próprio João teria sido aquele que ele não identifica no evangelho dele, mas que se achegou ao peito de Cristo lá na ceia final. Ou seja, o que esses homens estão querendo dizer aqui? O que João está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui que eles conheceram a Cristo. Eles conheceram o homem Cristo, né? Assim como ele tinha falado de Cristo sendo aquele que estava lá no princípio e que era Deus, né? Que é Deus, ele também agora está falando da face humana de Cristo. E está mostrando que eles conheceram de fato a Cristo. E aqui também João começa a falar e orientar com relação a um grupo que se instalou na igreja depois de algum tempo já de igreja. João já era um homem velho, um homem idoso, e ele percebeu que na igreja começaram a surgir falsos ensinos, e um desses ensinos eram os ensinos dos gnósticos, que acreditavam que Cristo não era, ele era um intermediário, vamos dizer assim. Era alguém, um homem que recebeu o Cristo em si e que antes dele morrer, ele o abandonou, né? Mas o que João está querendo é combater esse pensamento e dizer que uma das coisas que ele viu foi a morte. Ele estava lá, ele recebeu de Cristo, né, a incumbência de cuidar de Maria, e ele viu também a ressurreição do Senhor. Ele foi o primeiro, depois de Maria, a chegar ali às portas do túmulo, porque ele correu mais do que Pedro, que também correu até o túmulo. Então, irmãos, eu queria que a gente visualizasse todas essas coisas aqui. Mas ele ainda frisa mais ainda, ele vai no final do versículo dizer que aquelas coisas que ele tinha ouvido, visto, contemplado, apalpado, eram a respeito do verbo da vida. A palavra verbo aqui não é a palavra que eu prefiro, eu prefiro a palavra mesmo, né? A palavra da vida, é mais próximo do que está escrito no original, né? Então esse é o primeiro versículo. A maneira de João escrever é um tanto estranha aqui. Nós não estamos acostumados a lidar com textos como esses. Eles estão distantes de nós em termos do tipo de literatura que ele faz, né, que ele escreve. De repente ele pula para o versículo 2 e abre-se um parêntese aqui, né? E diz que a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Esse versículo, na minha versão, começa com parênteses. Eu não sei na versão dos irmãos. E, de fato, no original também, existe, em uma versão, no original, existe um travessão. Isso é indicativo de um aposto, de uma palavra, de uma explicação que ele está dando, provavelmente, os irmãos vão ver, dessa palavra vida, que ele encerra o versículo 1. Ele começa e fala acerca da vida novamente e vai falar na segunda metade do texto, quando ele vai falar de vida eterna. A vida se manifestou. Ora, o que dizer acerca da vida, né? Lá em João 1,4 ele diz que a vida estava nele,
né? Complementando aquilo que ele havia começado no seu evangelho. João diz então que a vida estava em Cristo. E o que ele quer dizer isso? Não só a vida que ele próprio tinha criado, mas ele tinha o poder da vida, né? E essa vida se manifestou a quem? Aos homens. Isso complementa a ideia de João, quando João diz do que temos ouvido, né? Ele vai falar 2 vezes do que temos ouvido nesses 4 versículos. Vai falar 3 vezes acerca do que temos visto. Vai falar acerca também daquilo que ele anunciou 2 vezes. Uma vez aqui e uma vez no versículo 3. Então, ele diz que a vida que estava com Deus e que agora o homem pôde ver porque ela se manifestou ao homem, né? E que temos visto, ela então, nós damos testemunho dela, nós anunciamos essa vida. E aqui é um fato muito importante o que ele está falando. A vida que estava com Deus, ela se encarnou, né? Ela encarnou-se e agora é dela que nós estamos anunciando, né? Versículo 3, ele continua na mesma toada, ele vai dizer: o que temos visto e ouvido anunciamos. Então, reparem essa ênfase, essa continuidade no dizer, né, que aquilo que temos visto e ouvido nós anunciamos, né? E ele diz a quem ele está se dirigindo. Ele está se dirigindo a vós outros. Não se sabe exatamente quem é, mas pode-se pensar talvez que fosse uma daquelas igrejas da Ásia, né, a quem ele escreveu o livro de Apocalipse, onde ele teve uma grande influência no seu ministério. E aqui ele vai, no versículo 3, então, dizer qual é o objetivo de ele falar tudo isso. E o objetivo dele está encerrado depois dessa expressão, para que vós igualmente como eles que tinham ouvido, né, mantivessem comunhão conosco, né? Comunhão, então, com aqueles que ouviram de Cristo a manifestação do próprio Cristo na terra. Ora, ele continua: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, agora parece que João então está chamando, está apelando aquelas pessoas que tenham comunhão com eles e também dizendo que a nossa comunhão, a comunhão de João e dos seus, eram com o Pai e com o Filho. Ele está chamando esses outros homens para terem comunhão com ele também. E nós também estamos incluídos aqui. E finalmente, ele vai dizer, concluindo: estas coisas, pois, essa é a partícula conclusiva, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, irmãos, essa expressão final aqui, ela é uma expressão de resultado. Ela é uma expressão que tem tudo a ver com aquela comunhão que nós podemos ter com o Pai, com o Filho e com todos nós que cremos, né? É que a nossa alegria seja completa. Interessante que esse texto daqui, né, ele ecoa o Salmo 16. Lá no final 16, ele fala de uma plenitude de gozo, de uma plenitude de alegria também. O salmista entendia essa linguagem que João agora mostra para nós. É interessante porque essa alegria daqui, ela não é uma alegria como a alegria que o mundo dá. Ela é uma alegria completa. A alegria que o mundo dá é uma alegria que acaba rápido, né? As pessoas tentando perenizar essa alegria, elas costumam ir de busca de prazer em prazer para poder manter o seu espírito alegre. Mas a alegria que a comunhão do Senhor dá, a alegria que a comunhão que nós temos com os santos também, é uma alegria diferente, é uma alegria perene, é uma alegria que independe das circunstâncias, é uma alegria espiritual. Ela é resultado dessa comunhão, ela é um fruto, ela é o fruto do Espírito. Ela é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, a alegria.
Então, irmãos, é essa palavra que nós temos pensado hoje, né? E eu queria frisar agora alguns pontos importantes de tudo isso daqui que a gente está vendo hoje. São alguns princípios que a gente pode extrair desse texto, né? O primeiro princípio importante é que o Evangelho é algo que é anunciado. O Evangelho é uma declaração, ele é uma apresentação, uma proclamação. Não é algo que você tente persuadir alguém de alguma coisa. Não é uma filosofia. O que nós estamos declarando é que Cristo, Deus, o Deus eterno, né, na sua segunda pessoa da Trindade, veio e se encarnou, né, e ele foi visto entre os homens. Os homens ouviram, os homens tiveram contato com ele, né? Isso é uma declaração, isso você não precisa explicar nada mais, é simplesmente dizer isso. Então nós temos que ter essa consciência quando a gente vai evangelizar alguém. Nós estamos como um arauto, nós estamos anunciando Cristo Jesus, né? Então essa é a nossa missão, a missão da igreja é essa. Tão somente é necessário que a gente anuncie o Senhor Jesus. O segundo princípio que eu gostaria de falar com os irmãos é que essa declaração ela nos vem pela autoridade dos apóstolos. Aqueles apóstolos, Cristo não escreveu nada, Cristo não deixou nada registrado, mas ele passou aquilo para os apóstolos e determinou que aqueles apóstolos, então, tivessem essa autoridade. Nós temos visto isso quando a gente tem estudado esses 5 discursos que temos visto nas pregações da igreja, os 5 discursos de Jesus. Aquele discurso de Mateus 10, quando ele fala para os apóstolos irem, ele enviou os apóstolos lá em Israel para que eles ressuscitassem pessoas, para que eles expulsassem demônios, para que eles curassem pessoas, para que eles pregassem o Evangelho. Eles receberam essa autoridade. Essa autoridade é aquela autoridade que a gente vê escrita lá no livro de Efésios 2 também, né? É o fundamento da igreja. Nós somos como pedras vivas, colocadas sobre esses fundamentos, né? Que fundamento? Sobre o fundamento dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinaram, é isso que nós devemos ensinar. Aquilo que os apóstolos ensinaram é dessa forma que a gente precisa compreender os textos bíblicos que falam acerca deles. E Cristo fez isso e ainda fez mais. Cristo orou ao Pai no penúltimo dia de sua vida. Ele orou ao Pai por eles, né? Olha só esse texto. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Isso está lá em João 17, 9. Então, Jesus rogou ao Pai por aqueles que o Pai tinha dado para ele. E aqueles que o Pai tinha dado para ele eram do Pai. E também, em João 17, 20, existe um outro texto que fala: não rogo somente por estes. Ou seja, ele não estava rogando somente pelos discípulos, mas ele também estava rogando por aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, eu e você, irmão. E finalmente ele diz que foi por intermédio da sua palavra. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Da sua palavra de quem? O texto é todo ele na segunda pessoa, e agora nós temos um pronome aqui, o sua, que é da terceira pessoa. Da sua palavra significa por aqueles a quem ele estava rogando no início, ou seja, dos apóstolos. Então ele rogava por aqueles que vierem a crer nele, nós, por intermédio da sua palavra, a palavra dos apóstolos. E finalmente, irmãos, o terceiro princípio que esse texto que nós vimos encerra é acerca da mensagem do Senhor. Aliás, tem mais um princípio. Mas esse terceiro princípio é a mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem é o Senhor Jesus. A mensagem é o próprio Cristo, né? Isso que João tão veementemente
no início da carta, ressaltou com todas as letras, com tudo aquilo que ele podia ressaltar. Ele é a essência da mensagem, né? Ele não veio apenas para mostrar a vida, mas também para dar a vida. Aquela vida que ele comenta no versículo 2, a vida eterna, ele quer conceder a nós, né? E por isso, essa alegria, essa vida eterna, essa alegria que nós temos, é por causa dessa vida eterna que nós temos certeza, é a nossa convicção, é a nossa esperança. E o quarto princípio é essa alegria completa que nós temos, né? É o princípio que nós temos de buscar essa alegria, buscando a comunhão primeiro. Uma vida de santidade nos traz comunhão com Deus, nos traz comunhão com os irmãos, e é aquilo que nós devemos buscar. Irmãos, esse texto é um texto que sempre me marcou muito, mas talvez eu nunca tenha lido ele com tanta ênfase como eu li nesses dias. E é meu desejo sincero que os irmãos aproveitem essa oportunidade que nós estamos tendo. Nos contatos, muitos contatos que nós fazemos, através da tecnologia que Deus tem colocado à nossa disposição. Aproveitemos os nossos contatos para falar de Cristo. Cristo é real. O mundo debocha de nós, porque eles não conhecem aquilo que nós conhecemos. Mas assim como Deus teve misericórdia de nós devemos orar por eles, ter misericórdia deles e falar com eles acerca do Evangelho. Nós não sabemos, mas Deus sabe quais são aqueles que são deles. É isso que eu teria para os irmãos no dia de hoje. Eu queria orar pelos irmãos e orar também para que a palavra agora faça aquilo que lhe apraz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos muitas graças. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor se encarnou na pessoa do Senhor Jesus. E Ele veio aqui, sofreu, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele sabe, ó Deus, aquilo que nós vivemos e por isso mesmo Ele pode ser o sacerdote perfeito, melhor que o sacerdócio de Arão, Senhor. Ele tem um sacerdócio diferente, o sacerdócio de Melquisedeque. Nós te damos graças por Cristo Jesus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê oportunidades para falar da Tua palavra para aqueles que não te conhecem. Te agradeço por esse dia. Que essa alegria, Senhor, que a gente sente de sermos Teus filhos, possa inundar os nossos corações. Eu te agradeço muito por isso e o faço em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Tenham um bom dia. Deus abençoe a todos.